Bom, como de costume, nós notamos que nesse período eleitoral os candidatos têm vindo com muitas dúvidas para o cartório, quais certidões são necessárias, os documentos, e principalmente com a alteração da lei da ficha limpa, são exigidos agora outras certidões que não constavam nas últimas eleições. Tendo em vista esses aspectos, nós realizamos essa reunião com os presidentes de partido justamente para esclarecer as dúvidas nesse período pré-eleitoral em que são feitas as convenções, para evitar posteriores transtornos no registro da candidatura. Agora, eu estive observando aqui, em relação à ficha limpa, por exemplo, quem é funcionário público, ele tem que ter uma declaração, tem que ter um documento do setor público dele, quem tem uma empresa, como é que vai funcionar isso? Exatamente. Nas últimas eleições municipais, bastava apresentar a certidão criminal da Justiça Estadual e Justiça Federal. Com a lei da ficha limpa, agora as condenações nos tribunais também passam a ser causa de inelegibilidade. Assim como as condenações de profissionais, alguma condenação por prática... O trabalho, por exemplo. Trabalho, exatamente, ético profissional, assim como servidores públicos que tenham sido demitidos, todas essas questões agora também são contempladas pela lei da ficha limpa. Então, como passou a ser necessário apresentar várias certidões, nós tivemos essa reunião orientando os partidos a providenciar exatamente os documentos necessários para registrar a candidatura, cujo prazo se encerra dia 5 de julho às 19 horas. Se eu trabalhava numa empresa privada, por exemplo, eu fui demitido por justa causa, cometi um erro, isso também vai pesar, então? Em empresas privadas, não, mas no setor público, se a pessoa houvesse sido demitido nesses últimos 8 anos, já é causa que impede a candidatura. Então, nesse caso, é necessário. No setor privado não existe essa previsão. Chegou uma pergunta para mim, o seguinte, para quem praticou crimes como, por exemplo, homicídio, algum crime nesse sentido foi condenado, existe alguma proibição nesse sentido? Em geral, qualquer condenação criminal suspende o direito político do eleitor. Ele não pode nem votar e nem ser votado. Nesse aspecto, os eleitores que já tinham condenação definitiva continuam a mesma lei, as mesmas certidões. No entanto, caso o interessado não tenha sido condenado em definitivo ainda, ou seja, ainda cabe recurso, mas ele já foi condenado em órgão colegiado do Tribunal de Justiça ou dos tribunais superiores, nesse caso a ficha limpa passou a prever essa condenação como causa de inelegibilidade. Sim. Então, por conta disso, esses eleitores também estão sendo orientados a providenciar certidões junto a esses tribunais. No registro da candidatura, vem mais alguma novidade? O restante é basicamente aquilo que já ocorria? É basicamente o de sempre. Só essas inovações que foram apresentadas, o restante continua conforme nos últimos anos. O prazo é o mesmo, as regras sobre coligação, número de vagas, não houve alteração nesse sentido. É mais sobre os requisitos para a candidatura mesmo. Prestação de contas, o que vem de novidade? Prestação de contas é sempre um trauma para os candidatos, né? Para nós também é complicado. A principal novidade que houve esse ano é que os candidatos agora podem efetuar despesas de pequeno valor que não necessitam ser feitas por cheque, são um pouco mais simples de efetuar. Até R$300 eles podem efetuar a despesa em dinheiro mesmo, não há necessidade de emitir um cheque para aquela despesa. No entanto, as demais despesas de valores maiores de R$300 continuam com a sistemática antiga. Tem que transitar na conta corrente, a Receita tem que ingressar na conta corrente do partido ou do comitê e ser feita a despesa por meio de cheque ou outro meio que comprove o destino do recurso. Você falou a pequena despesa de até R$300, mas ela tem um limite também, né? Tem um limite. Cada partido, candidato ou coligação pode ter nesse valor até R$5.000 para todo o período de campanha. Então, esse valor de R$5.000 pode ser usado durante toda a campanha em despesas individuais até R$300. Agora, o candidato a vereador, ele basicamente não precisa abrir a conta? Não, o candidato a vereador em nossos municípios, aqui, Faxinal, Cruz Maltina e Borrasópolis, não necessitam de conta bancária. Só a coligação, o partido político e o comitê financeiro. Essa é uma regra geral também?
É uma regra geral. Se eles, a própria lei prevê a margem de eleitores que dispensam a abertura de conta para vereadores. E Faxinal, Cruz Maltina e Borrasópolis estão na faixa em que é facultativa a abertura de conta corrente. Isto é, até 20 mil eleitores. Um detalhe importante que o Carlos passou ali foi sobre quem doa, por exemplo. A pessoa que faz uma doação, às vezes tem muitas pessoas que assinam um recibo como se estivesse doando, mas não doaram. E isso pode dar dor de cabeça para quem está assinando, né? Exatamente. É importante alertar ao eleitor e aos doadores que, desde as últimas eleições, essas informações de doação são repassadas para a Receita Federal. Então, lembrando que a lei eleitoral prevê o limite de 10% dos rendimentos da pessoa física no ano de 2011. Esse é o limite para doação. Se a pessoa recebeu 50 mil reais de rendimento, vai poder doar até 5 mil reais em dinheiro para o partido ou para o candidato. Se ela não declarou imposto de renda, aí toma-se como base o limite de isenção. Ou seja, ela vai poder doar até R$ 1.800. Caso contrário, a multa é pesada. Caso contrário, a multa é bem pesada e pode, inclusive, respingar nos próprios... quem recebeu a doação, né? A multa para o eleitor é de 5 a 10 vezes o valor excedente da doação. Então, se ele ultrapassar esse limite de 10%, as informações serão repassadas ao Ministério Público e ele irá promover as ações. É uma novidade para essas eleições, então o eleitor tem que ficar atento. Agora, um outro detalhe, som de rua, 200 metros de órgãos públicos, essa já era uma regra ou é novo agora também? Já existia essa regra, mas antes se falava somente em multa e eram valores razoáveis, não eram muito altos os valores. No entanto, essa regra agora entendemos que vai ter maior cuidado dos candidatos e partidos, porque a partir de agora é prevista não só a multa, como também o abuso de poder. O candidato pode responder por isso. Então, a perda de mandato, da perda. Isso são várias ações para negar o diploma ou para cassar, se já houver esse pedido. Existem esses mecanismos judiciais para coibir o mandato do beneficiário. Agora eu fico imaginando aqui, por exemplo, Cruz Maltina, Borrasópolis, tem cidades da região como Nardelli, na verdade acho que a maioria dos municípios. A 200 metros a gente sempre encontra um órgão público, ou uma igreja, ou uma escola. Praticamente vai ficar inviável o som de rua. Né? Vai. Bom, vamos primeiro esclarecer o eleitor que existe na lei essa previsão de 200 metros que o carro de som deve observar de órgãos públicos, como prefeitura, fórum, delegacia e, no caso de escola e igrejas, tem que respeitar esse valor, esse limite de 200 metros quando em funcionamento. Então, em cidades menores, aqui como as nossas, praticamente inviabiliza a propaganda por meio de carro de som, porque no centro ali, fatalmente, ele irá se deparar com um desses prédios. E o cartório eleitoral ele dispõe de câmeras com som que poderão ser usadas para filmar e depois encaminhar ao Ministério Público essa infração. Então, recomendamos aos candidatos que se utilizem de carro de som que respeitem esse limite de 200 metros dos prédios públicos. Senão pode haver problemas mais graves. Agora, essa mesma regra vai se aplicar também ao comício, que se for realizado, por exemplo, em Borrasópolis. Nós temos a Praça da República, a Prefeitura a menos de 200 metros, a Câmara Municipal a 50 metros. Então, pela regra, seguindo ao pé da risca, não se pode realizar. Em rigor, pela letra fria da lei, não. No entanto, é possível que em decisão conjunta entre juiz, Ministério Público e demais partidos e interessados, seja permitido excepcionalmente que se faça um comício nesses locais, em praças públicas, porque o eleitor também tem interesse em receber as informações diretamente dos candidatos. Então, embora seja uma regra prevista na lei eleitoral, ela é possível que seja tornada maleável através de acordos entre Ministério Público, juiz e partidos. É importante que não só os partidos decidam e comecem a fazer lá o comício naquele local, mas que a justiça esteja sabendo disso. Exatamente. O partido não pode, por conta própria, ir na praça e já fazer o comício, tendo em vista que ela é em praça pública.
próxima de prédios públicos. Então, para ser autorizada a realização do comício, tem que ter manifestação da justiça. Se o partido, por conta própria, fizer um comício lá sem essas providências, pode responder pelas mesmas consequências que nós falamos há pouco, abuso de poder econômico, entre outras. Vou botar mais um detalhe aqui do som de rua. Ele sempre incomoda e sempre é a causa de denúncia, de perturbação de sossego. Às vezes o candidato mais perde do que ganha com o som de rua. E há também a possibilidade do acordo. Por exemplo, uma cidade pequena, vamos fazer um acordo lá para que ninguém utilize, ou que se tenha um limite. Então, esses acordos são possíveis, né? São possíveis, até porque na lei eleitoral é proibida a propaganda que perturbe a paz e o sossego público. Então, se essas propagandas estiverem extrapolando, aí nem acordo teria. O próprio juiz pode determinar que não se faça essa propaganda. Então, esse acordo seria uma medida entre os partidos, uma média, para que atenda aos dois lados, tanto aos partidos que têm interesse em efetuar a propaganda, quanto às disposições da lei que proíbe essas propagandas em algumas circunstâncias. Só um último detalhe da propaganda, o muro, a pintura lá de um muro com o nome do candidato. Tem uma observação importante, né? Tem. Nessa eleição, já está claro na lei que essa propaganda em muro particular tem que ser espontânea e gratuita. Se o candidato oferecer dinheiro para pintar um muro, ele está cometendo irregularidade. E também o beneficiário, o dono do imóvel, pode também responder solidariamente. Para legalizar isso é autorização, né? É uma autorização. O eleitor, ele pode, nada impede que ele faça uma pintura no seu muro, mas tem que ser espontânea e gratuita. E lembrando que qualquer propaganda de pintura, cartaz, deve observar o limite de 4 metros quadrados. Internet, você tem alguma orientação? Internet é uma novidade esse ano. Os tribunais ainda não estão definidos em sua jurisprudência sobre as orientações de internet. O que houve de alteração nesse ano é que é permitida a propaganda em internet, em blogs ou sites mantidos pela Justiça Eleitoral, e a lei também diz que é permitida em redes sociais, em programas de mensagens eletrônicas e afins. Os e-mails podem ser e-mails que sejam editados pelo próprio candidato, pelo partido ou pelo comitê. Mas se o candidato tem um Facebook lá, ele colocar a foto dele, nada impede. Em princípio, a lei prevê que a possibilidade de propaganda em redes sociais. Essa propaganda é aquela em que quem irá buscar a propaganda é quem acessar a rede dele. Existem algumas decisões que proíbem aquela propaganda na internet que seja compulsória, que o destinatário da propaganda não queira receber e receba. Em resumo, ele é permitido, mas abusou, ele vai ter complicação. Exatamente, abusou ou então começa a enviar propaganda sem autorização, isso pode dar problema. Mas se for só a propaganda na rede social, sem esses excessos, a lei já previu. Só que as orientações dos tribunais ainda não estão claras, porque é uma novidade na lei eleitoral. Carlos, sobre todas essas orientações, essas novidades, até orientações que foram passadas por vocês aqui, algum detalhe que eu não tenha perguntado que seja importante lembrar o candidato ou eleitor? Basicamente, tratamos aqui dos principais assuntos que foram tratados nessa reunião e, enfim, já abordamos os assuntos todos. E a gente às vezes vê o cartório eleitoral, a justiça eleitoral, como alguém que está ali querendo punir, mas na verdade é o contrário, né? O cartório eleitoral, a justiça eleitoral, quer que tudo transcorra dentro da normalidade e que todos possam fazer valer o direito à democracia. Então, quem tiver dúvida, pode entrar em contato com vocês. O objetivo é que o processo aconteça dentro da normalidade, né? E na mais absoluta transparência. Nós estamos, a Justiça Eleitoral está aqui disponível, não é para proibir propaganda, nem para pegar no pé de candidato. Nós estamos aqui para coibir os abusos de cada parte e para proporcionar uma eleição limpa e transparente. E lembrando ao eleitor que o cartório eleitoral agora localiza-se no Fórum Eleitoral, que é na rua Benedito Cirilo, do lado do pátio de máquinas da Prefeitura. Ele não está mais no Fórum Estadual.